Algumas pequenas alterações em nosso dia a dia são capazes de gerar um efeito cascata que alteram nossa vida inteira. E nesse vídeo aqui eu vou tentar mostrar algumas coisas rápidas que você pode executar. Não significa que são simples, mas são rápidas que você pode executar, que podem finalmente aí tirar você deste caminho e rapidamente enviesar você para um caminho mais funcional. E conforme eu fui estudando mais psicologia, neurociências e entendendo como que o comportamento funciona, e principalmente quando eu descobri uma regra chamada a regra de Pareto, eu percebi que isso também se aplica, na verdade, aos nossos estilos comportamentais, ao nosso comportamento. E a regra de Pareto diz basicamente o quê? Que 80% das consequências advém de 20% das causas. Portanto, se você mexer nos 20% que são o correto a ser mexido, provavelmente vai existir um efeito cascata que vai melhorar aí pelo menos 80% da sua vida. Claro que esse número é um número arbitrário, isso pode variar de pessoa para pessoa, mas fato é, e isso é corroborado por manejo clínico e prática clínica, que de fato você mexe ali em 20% de alguns parâmetros específicos na sua vida, e isso vai gerar uma melhora em grande parte dos outros parâmetros da sua vida. A questão é, mexer nesses 20% nem sempre é simples. Mas existem sim pequenas coisas que você pode fazer que estão dentro desses 20%, então vamos considerar aqui que você é uma pessoa que não tem como pagar um nutricionista, que não tem como pagar um psicólogo, que tem uma série de hábitos disfuncionais que fazem com que seja difícil você alterar a rota da sua vida, mas existem algumas coisas que você consegue fazer que são extremamente simples, estão dentro desses 20% que você pode alterar, que vão gerar um efeito cascata na sua vida e que você provavelmente consegue fazer aí porque é de graça e qualquer pessoa consegue fazer. Então eu vou te explicar aqui duas coisas que você tem que fazer na sua vida para tentar mexer nesses hábitos disfuncionais que correspondem a 80% das consequências, portanto você vai mexer nesses 20% das causas, e espero que isso de alguma forma ajude você. Você tem uma série de células neuronais no seu cérebro que quando elas se conectam, formando o que a gente chama de sinapses, aquela conexão tende a ser perpetuada. Portanto, se aquela conexão naquele circuito for responsável por um comportamento ruim, por um hábito ruim que você tem, a tendência é que aquele comportamento continue existindo se aquelas sinapses continuarem acontecendo. Para explicar isso melhor, pessoal, vamos usar uma metáfora. Imagina que você está fazendo musculação, imagina que você está na academia treinando bíceps, e quanto mais você utiliza o seu bíceps, mais forte ele vai ficar. No seu cérebro é bastante semelhante, embora nessa metáfora não exista um crescimento como acontece no bíceps da massa, né? Pelo menos nada significativo. Mas o que ocorre é um fortalecimento das conexões neuronais, fazendo com que fique mais fácil utilizar aquele circuito porque você já utilizou anteriormente, muito parecido com a questão da musculação. Se você é uma pessoa, por exemplo, que a vida inteira, como muitos por aí, se a vida inteira treinou apenas bíceps, tríceps e peitoral na academia, nunca treinou perna direito, provavelmente você vai ter uma parte de cima mais desenvolvida que a parte inferior. No seu cérebro é muito parecido. Se você é uma pessoa que sempre teve hábitos ruins, como eu tinha, por exemplo, cigarros, álcool, festas, bebida, sedentarismo, hábitos alimentares péssimos, dificuldade em imprimir esforço em alguma tarefa, consequentemente o meu cérebro vai ficando melhor em fazer aquilo e melhor em fazer aquilo, e tudo o resto fica disfuncional. Então você deve pensar assim, pô, Wesley, mas então eu já tenho uma série de músculos, entre aspas, no meu cérebro, ou seja, uma série de hábitos pré-formados, porque até eu chegar nesse vídeo aqui eu já formulei uma série de sinapses e uma série de circuitos, e como é que eu faço para conseguir quebrar isso, e como é que eu faço para conseguir mudar isso? Pois é isso que a gente vai tentar entender agora, de uma forma rápida, simples, não necessariamente fácil, tá? Mas que você consegue tentar implementar na sua vida aí se você tiver o mínimo interesse. A primeira coisa, pessoal, que a gente tem que entender para tentar mexer num comportamento que já está formado no nosso cérebro é compreender como que esse comportamento foi formado e por que você fica executando ele, tá? E para entender isso, nós precisamos compreender um conceito muito importante chamado de comportamento regido por regras ou comportamento modulado por regras. E se você parar para pensar, esse é um nome muito bom porque
Vários dos nossos comportamentos, inclusive os seus comportamentos funcionais ou disfuncionais, os comportamentos ruins que você tem, podem ser sustentados, ou seja, eles existem porque você criou regras na sua cabeça. Existem regras mais explícitas, como por exemplo, você entra num restaurante e tem uma placa de reservado em cima da mesa e você acaba não sentando naquela mesa porque tem uma placa escrita, então veja que o seu comportamento foi modulado por uma placa. Ou, por exemplo, você está andando na rua e uma sinaleira fica vermelha e você freia. O seu comportamento foi modulado por uma cor. Eu não sei se vocês já perceberam. Talvez vocês nunca tenham pensado nisso. Presta atenção aqui em mim, ó. Você está fugindo do vídeo. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas o nosso comportamento é bastante alterado por regras. E algumas dessas regras que a gente cria são regras que a gente mesmo formula na nossa cabeça sem base nenhuma. Tem algumas que eu gosto bastante. Por exemplo, a pessoa começa a fazer dieta e no meio da terça-feira ela come um pedacinho de chocolate. E aí ela cria uma regra na cabeça dela de, já que eu comi esse chocolate, eu não vou mais fazer dieta hoje, porque eu estraguei a minha dieta. Não tem sentido nenhum você parar de fazer as outras refeições dentro da dieta porque você comeu um chocolate. Ou na quarta-feira você fura a dieta e fala que vai voltar segunda. Entende? São regras, cara. Segunda-feira é um dia como quarta-feira. Tem 24 horas, as pessoas fazem coisas, mas você formulou na sua cabeça uma lógica dentro de um conceito de regra e você deixa aquilo regular a sua vida. Um outro exemplo simples de regra, que eu inclusive seguia lá no passado, que eu mesmo criei na minha cabeça, era de que eu não podia, por exemplo, deixar de sair final de semana senão eu estava perdendo algo. Eu não podia deixar de ver rede social senão eu estava perdendo algo. Cara, honestamente, a gente não tá perdendo porcaria nenhuma, entendeu? Você perdeu quem saiu do BBB, você perdeu o famoso que engravidou de quem, mas efetivamente isso não vai mudar nada na sua vida. Só que a gente fica criando e sendo alimentados pelo contexto que a gente vive, e essas regras, essas mini regras vão sendo formuladas na nossa cabeça, fazendo com que a gente tenha uma série de hábitos extremamente maléficos. Então o primeiro conceito é que a gente precisa entender que essas regras existem. Talvez a partir de agora você focar um pouco mais em entender essas regras para que você compreenda o que está acontecendo e possa ter a mínima possibilidade de mudar. E a segunda forma é criar ferramentas que permitam com que a gente mude rapidamente o rumo da nossa vida frente a essas regras. E eu vou falar uma parada aqui que pode ser considerada bobagem por muitas pessoas, mas quem já executou isso vai entender o que eu tô falando, talvez até deixe aqui nos comentários se compreendeu isso. Mas uma das paradas que mais funciona para você alterar o seu comportamento rapidamente, lembra? A gente tem que mexer naqueles 20% para alterar 80%. E nesses 20% tem coisa que simplesmente a gente não consegue mudar. Tem coisa que simplesmente a gente não consegue mexer porque precisa de uma série de profissionais nos ajudando devido à complexidade e à dificuldade daquilo. Mas tem uma coisa que pode ser muito eficaz e é simples de implementar desde que você leve a sério e que as pessoas negligenciam demais. E essa coisa se chama agenda. Agenda, pessoal, é agenda mesmo. Agenda é um mecanismo altamente eficaz para modular comportamento. Porque, pensa comigo, se você, para quem tá prestando atenção na porcaria do vídeo aqui, entendendo o que eu tô falando, vai começar a juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Pensa comigo, se a gente cria uma série de regras para modular o nosso comportamento, e essas regras muitas vezes são disfuncionais, são péssimas para o nosso cérebro, e a gente mesmo assim vai obedecendo essas regras no automático, por que você não usa uma ferramenta extracortical, fora do seu cérebro, para modular o seu comportamento para o lado positivo? Sabe quando você escuta, hackeie seu cérebro, hackeie seu cérebro? Cara, isto é o mais próximo que você tem de hackear o seu cérebro. Usar a porcaria de uma agenda. Agenda é um mecanismo extracortical de modulação de comportamento. É barata, é simples de usar, na verdade é gratuita se você usar um papel, né? Ou sei lá, do Google. É simples de usar, só que você tem que criar valor por aquilo. Você tem que olhar a agenda e respeitar o que está nela. Porque você pode estar pensando agora, mas Wesley, eu já tentei usar a agenda e não consigo, cara, porque eu coloco as atividades ali, não consigo cumprir e me sinto frustrado. Bom, aí você pode usar uma estratégia que eu tenho, que é colocar os itens na sua agenda e colocar um piso que você precisa cumprir
para ser considerado um dia de sucesso. Por exemplo, no meu caso é 70%. Então eu coloco 10 itens na agenda, se eu cumpro 7, para mim aquilo ali já está concluído com sucesso. E claro que eu tento dar ênfase para os itens mais importantes, que eu coloco com umas cores específicas. Eu não sei se você compreendeu, mas a ideia central é você criar uma regra que está embutida e categorizada numa agenda, e a partir daquilo o seu comportamento tem que respeitar o que está ali. E cara, é importante que para você seja mais desconfortável não cumprir o evento que você... Presta atenção em mim aqui. Presta atenção em mim aqui. É importante que para você seja mais desconfortável não fazer o evento que fazer. Vou dar um exemplo aqui. Se você precisa treinar, tá lá o evento na agenda, no final do dia precisa ir à academia, ou você precisa terminar de escrever o relatório, ou precisa ler 10 páginas de um livro. Cara, você tem que se sentir mais mal em não fazer do que fazer. Entende? Não fazer tem que ser mais custoso psicologicamente para você do que ir lá e conseguir concluir a tarefa. Porque dessa forma você cria um mecanismo punitivo, tá? E a punição modula muito o nosso comportamento. Por quê? Porque você precisa, numa sociedade regida por estímulos recompensatórios, você precisa criar esses mecanismos punitivos. E punitivos que eu digo aqui não é chibatada nas costas, tá? É se sentir mal, cara. É importante que você fica ouvindo os seus amigos chatos, tá ligado? Que ficam falando, não, você tem que segurar a onda, você pode se relaxar, tira um tempo de férias. É engraçado que quem fala isso geralmente são uma galera fracassada, que não tem nada direito na vida e fica mandando os outros seguir o mesmo caminho. É importante que você se cobre um pouco. Eu não tô dizendo para virar bitolado, por isso que a gente tem um limite de 70%. Pode chegar um dia que você fale, bom, beleza, hoje eu já cumpri 70% e não vou fazer esses itens finais aqui, e isso vai te gerar um conforto psicológico porque você tem aquela gordura para queimar. Mas é importante que você crie um certo desconforto em não cumprir o que está ali. Porque assim, e só assim, a agenda vai virar um mecanismo de modulação de comportamento capaz de fazer você executar uma coisa quando você não quer. E dessa forma a gente vai alterando aos poucos os nossos comportamentos na rotina, e aquelas placas, aqueles circuitos que vão se formando respeitando a teoria do Donald Hebb, eles começam a se fortalecer para o outro lado. E é desse jeito, usando a metáfora que a gente fez ali atrás no vídeo da musculação, como se nosso cérebro tivesse músculos sinápticos, é desse jeito que você começa a parar de fortalecer circuitos e sinapses que levam você a ter um comportamento disfuncional e comece a fortalecer circuitos e sinapses que levam você a ter um comportamento mais adaptativo, mais saudável, mais funcional, que vai fazer você ter melhor autoestima, melhor bem-estar e uma qualidade de vida, obviamente, muito mais agradável. Talvez isso não aconteça de uma forma extremamente rápida, porque da mesma forma que quando você nunca treinou um músculo na academia, no início você vai pegar pouco peso e vai conseguir desenvolver pouco aquilo. No entanto, né, vai conseguir desenvolver pouca carga e vai imprimir um ritmo leve no treino. E assim vai ser você usando a agenda, cara. Só que você tem que começar a fazer, porque aí o seu cérebro vai se fortalecendo para aquele lado e você finalmente consegue mexer aí no seu comportamento e ter uma forma mais funcional de viver.